Hoje, tá? A gente tem que falar também sobre, por falar em Léo Pereira e falar em Flamengo, sobre Felipe Luiz, que realmente, vou falar uma coisa aqui, o torcedor flamenguista não merece o time que tem. Os caras não merecem. Vou explicar por quê. Ganharam ano passado Libertadores, Supercopa, Brasileiro, Carioca. antes disso Copa do Brasil, Brasileiro e Carioca. 5 títulos na era Felipe Luiz, que é 1 ano e meio. Tá? O cara perdeu a Supercopa pro Corinthians, é um jogo, é verdade. Corinthians foi superior, não se esperava isso, mas acontece. O cara perdeu a Recopa pro Lanús, foi feio. Tomou 3-2 no Maraca, é verdade, não foi legal. Nada me tira da cabeça que essa demissão, desde que ele renovou, desde que o BAP com o Boto foram falar com ele, não gostaram da forma como as coisas foram conduzidas, demorou pra caramba pra fechar. Mas você viu por que eu ouvi o áudio, eu tudo bem que assim, na época é o seguinte, Felipe Luiz queria que pagassem o auxiliar dele, Sim. não queria que tirasse do valor dele, ficou vai que não vai, o Felipe Luiz queria ter liberdade para ir pra Europa a hora que quisesse. O Chelsea procurou ele, o grupo Chelsea. Então, pra ele ir pro Strasbourg. Tem o Atlético de Madrid, também que... Tem, mas não tem, né? Não, o nome dele é sempre ventilado, porque o Simeone tem um contrato vitalício praticamente lá, mas é natural a gratidão que ele tem. Mas assim, o Felipe Luiz não é um nome que agora quando cair, por exemplo, o técnico jogou um clube grande, a gente vai ficar falando, pô, e o Felipe Luiz? Ele não vai trabalhar mais no Brasil. Não vai. Eu acho que também não vai. O Léo Jardim foi anunciado horas depois, gente. Não, Posso não falar? Foi anunciado. Não foi anunciado, mas já acertou. Não foi anunciado. Léo Jardim tá acertado. Enfim, o Léo Jardim, isso aí nada me tira da cabeça que é o seguinte, já tinha alguma mágoa, os caras já não gostaram da forma como aconteceu. Flamengo, o torcedor do Flamengo que me desculpe também, mas cara, vaiar um 8-0, vaiar antes e depois do jogo. Pô, vocês estão achando que vocês, assim, sinceramente, cara, vocês já olharam pro vizinho de vocês? Vocês já olharam pro Vasco? Ah, mas nós não vamos se comparar ao Vasco, ok. Vocês já olharam pro Fluminense que ganhou uma Libertadores com o Diniz há um tempo? O Vasco, cara, tem aquele áudio lá, e o Vasco é um time pra mim gigante, mas nas últimas décadas tá mal. Que até o cara fala que não, pelo amor de Deus, por que Deus odeia o Vasco? É um dos vídeos mais engraçados que existe. Pô, vocês já olharam o Fluminense, já olharam pro Vasco, o Botafogo e tal. Pô, olha o time que vocês têm. E a cobrança tem que ser em cima disso. Felipe Luiz ganhou como jogador. Ele é maior que o Flamengo? Não. Ele ganhou como treinador. Pô, aí você faz um contrato pro cara ter um trabalho de longevidade e o cara é demitido com uma notinha de 3 linhas no Instagram. Hashtag não, obrigado. deixaram ele dar a entrevista coletiva. Com 3 linhas. Aí vazou um áudio dizendo que quando você pega o trem errado, né? Que o presidente teria dito que quando você pega o trem errado, você desce na primeira estação pra não ficar. Será que esse trem é errado mesmo? Pô, será que realmente esse trem está errado? Olha o tamanho, olha o tempo que ainda tem pela frente de futebol. E quantos técnicos deram certo no Flamengo nos últimos anos aí, gente? Pois é, o último que deu certo foi o Jorge Jesus. Dorival, velho. O Dorival também passou pela mesma situação Dorival, do Felipe Luiz. Os caras demitiram o Dorival campeão. O Rogério Ceni ganhou 3 títulos e foi demitido também. Então assim, é uma máquina de destruir ídolo, parece. Porque o Dorival passou por isso, ganhou a Copa do Brasil, limaram ele de lá. Ganhou a Libertadores também. Ganhou a Libertadores, limaram ele de lá. Pra pegar o Vitor Pereira. Botaram o Vitor Pereira que foi embora. Quando trouxeram o Tite também não fez nada no Flamengo. Ganhou o Campeonato Carioca só, pra não dizer outra coisa. E aí já veio o Felipe Luiz. Demitem o Felipe Luiz e o Jardim praticamente acertado horas tem depois. Tem o Sampaoli aí, velho. Eu não consigo, assim, não achar que alguma rixinha tem ego, tem alguma coisa entre o presidente e o treinador, diretoria. Tem um descontentamento do dia a dia, imagino que sim. Mas, pô, Jorginho, Arrascaeta, os caras tudo postando com o Felipe Luiz. Eu vi que a demissão não caiu bem. Esse apoio, quando que a gente vê apoio assim? Vocês viram o Rodrigo Caio? Rodrigo Caio é auxiliar do Flamengo, ele não foi demitido e pediu demissão porque não gostou da conduta do Flamengo. Gente, é uma coisa muito clara pra mim. Quando que o Felipe Luiz chega ao Flamengo como treinador? Setembro de 24. Certo. Como interino, né? Tudo bem. Ele já estava. Quem era o presidente do Flamengo? Landim. Era o Landim. Certo. Quando que o BAP assume? Janeiro de 25. Quando que o Boto chega? Janeiro de 25. Ele não era o treinador da atual diretoria. Por isso. Então, assim, coisa eles de ego, estavam cara. esperando uma brecha, certo? Mínima que fosse, pra demitir o Felipe Luiz. Então, mas essa brecha é assim... O Felipe Luiz tem quase 70% de aproveitamento. Vamos destrinchar um número. Perdeu os títulos desse ano. O Abel Ferreira passou um ano. Olha a diferença. O Abel Ferreira falou sobre isso hoje. Passou um ano sem ganhar título.
Olha a diferença da visão da Leila, isso na minha opinião, tá? De deixar o Abel, que vai ser campeão paulista agora, contra o Novo Horizontino. Vai ser campeão paulista contra o Novo Horizontino. Ele passou um ano de jejum com o Palmeiras, chegando em final, tal, não sei o quê. O Felipe Luiz deixou de ganhar a Recopa, que beleza, pro Lanús foi importante, seria importante pro Flamengo, e a Supercopa, que são jogos de 2 jogos, que você não chega a sentir. Desculpa, você não sente o campeonato. Você chega lá e fala, isso aqui tá valendo a taça. Foi diferente. Sim. E aí você pode jogar se isso tá certo ou errado. Inverteram os valores, isso. Né? Parece que a Recopa e a Supercopa valem mais do que o Brasileiro e a Libertadores. O Flamengo vai ganhar o Campeonato Carioca agora. O Flamengo vai ganhar o Campeonato Carioca. E por que eu volto a dizer que, pra mim, isso é questão que eu tô com você, PDV, coisa de ego, coisa de enfim, já de outra mágoa. Porque o Flamengo ganhava o Campeonato Carioca, eles não iam ter premissa pra demitir o cara. Quase 70% de aproveitamento. O Carioca, que, aliás, é mais importante do que a Recopa. Do que esses dois juntos. E a Supercopa. Você ganha do seu rival, você ganha do Fluminense, nesse caso, né? Pode perder, enfim. Aí você vai ter um ano pela frente de um cara que construiu o elenco, trouxe as peças que ele queria, tem moral, porque jogou muita bola na Europa, não é que ele é um cara que chegou de paraquedas. É benquisto pela maioria do grupo e fazia um bom trabalho, gente. Então, assim, desculpa, o nosso futebol é muito atrás nesse sentido, muito atrás. Não adianta, o torcedor do Flamengo tem parcela de culpa nisso, sim. Tem parcela de culpa nisso, sim. Porque eu nunca vou, de forma alguma, aqui apoiar alguém que vaia num 3-0, alguém que vaia num 8-0, alguém que vaia quando o time ainda nem saiu de campo, tem condição de vencer. Eu não consigo entender isso. Então, assim, no final das contas, foi bom pro Felipe Luiz. Que você consiga um lugar que te valorize. Pô, 3 mensagens, cara. 3 linhas de... Obrigado. É ter treinador que vai passar uma vida sem ganhar um Carioca, sem ganhar uma Libertadores, sem ganhar uma Copa do Brasil. Um brasileiro, o cara fez tudo, ele ganhou todos. Ele só não ganhou o Mundial de Clubes. E que nos pênaltis. Jogou pra caramba. Nos pênaltis, bem lembrado, Gabi. Fez uma partidaça, né? Fez uma partidaça. Ô, Martelli, assim... Eu entendo, o torcedor ele tem todo o direito de vaiar, de ficar chateado quando vai ao estádio. Agora tá com o rabinho entre as pernas. Mas, entendeu? cara, o Flamengo há 2 meses, 3 meses, era campeão do Brasileiro e da Libertadores. Os jogadores, eu não tô aqui querendo defender jogador não, mas os caras ouvirem time sem vergonha. Cara, como o Arrascaeta é sem vergonha, então... O Pedro fez 4 gols sem vergonha. Quem mais? O Léo Jorginho. Pereira, Jorginho. O Jorginho é sem vergonha. Paquetá, que chegou agora. Então, cara, você chega num nível assim do que virou essa coisa do futebol, muitas vezes, né? E claro, o cara tá lá, ele pode de alguma forma. E aí, cara, o dirigente ele tem que ser profissional. O cara tá lá e ceder a pressão de torcida. E aí, cara, ó. Eu já dei uma opinião aqui que eu fui a favor da saída do Abel quando terminou o contrato dele, iria terminar ano passado, tá? Isso é uma coisa. Agora, eu tenho que tirar o chapéu pra Leila Pereira, sim. Tem. No futebol brasileiro, que a torcida faz pressão, porque a torcida do Palmeiras também fez pressão. Xingaram o Abel Ferreira depois da eliminação do Palmeiras pro Corinthians na Copa do Brasil, depois de perder o título. E assim... ela não cedeu à pressão da torcida. Bancou ele. Eu posso até chegar aqui, como já cheguei, e falar, ó, eu não renovaria, acho que deu que tinha que dar o Abel no Palmeiras. Tudo bem. Mas assim, um dirigente de futebol, no caso uma mulher... ter essa, né, firmeza... Pô, tem que tirar o chapéu, rompeu com a torcida cara. organizada. Um ano sem ganhar nada. Rompeu com o carnaval, não foi? Rompeu com o pessoal... Então, assim, ela toma decisões profissionais. Você quer saber a verdade? É o seguinte, BAP, Boto, esses caras não entram em campo, eles têm o ego do tamanho do mundo. Eles não conseguem ver alguém ser maior. O Felipe Luiz está começando a ficar muito grande, então melhor não. Vamos trazer um outro cara. Quase todo, para não falar assim, me perdoe aos outros dirigentes que tem é diferente, não tem toda essa estrela, não tem toda essa falta de humildade. Tem muito dirigente que é assim, o cara não entra em campo, mas ele quer o crédito do título. Não foi o técnico, foi eu que trouxe o técnico. Só falta querer levantar a taça. Não foi o Yuri que fez o gol, fui eu que trouxe o Yuri.
Lembra Não do Armando foi- Mendonça, o Pô, vice do Corinthians? Vocês têm que me agradecer porque eu dei uma Copa do Brasil Sim. pra vocês. E tem gente que faz um ótimo trabalho, é verdade, você tem dedo nisso. Claro que você tem dedo de trazer o cara, mas é um trabalho em conjunto. Ah, o jogo é dos jogadores, cara. Do Ó, o técnico. Emanuel manda aqui, só tem uma coisa, Recopa paga quase 10 mil, a Carioca não paga nada. Que problemão Mas pro é assim, Flamengo, 10 milhões, irmão. Não, e o próprio BAP falou que o Flamengo ia contratar quem ele quisesse se fosse pra fazer o time Pô, ser imbatível. E realmente é contratou dinheiro. quem quis, contratou o Paquetá. Só pra pegar um pouco do gancho do que o PDV falou sobre a Leila, é porque ela tem uma postura que, independentemente de qualquer coisa, o principal é o Palmeiras. E eu acho que isso é uma coisa que ela leva ao pé da letra e realmente funciona, porque na temporada passada o Abel não conquistou nenhum título, realmente foi muito xingado, só que em 2024 o Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista e mesmo assim o Abel teve muita pressão. Ano passado foi a primeira vez que a torcida proferiu ali xingamentos à pessoa do Abel Ferreira e não era pra ele só como treinador, ali foi um estopim mesmo, porque várias coisas tiveram acontecido naquele momento. Só que o Abel Ferreira vem de 2 anos de extrema pressão no Palmeiras. São 2 anos falando quando que o Abel vai deixar o Palmeiras. Sim. Porque em 2024 ainda teve aquela situação com o clube do Catar, que o Abel tinha assinado um pré-contrato, aí o Palmeiras bancou, o Abel não sai, vai pagar se resolver com a FIFA. E ele fica, e no ano passado, mesmo com xingamentos, a Leila manteve ele no cargo. Hoje aconteceu a entrevista coletiva do Campeonato Paulista e o Abel Ferreira falou sobre isso. E aí ele disse que o Brasil não é para amadores. Ele Não. usa justamente essa frase. E ele disse, olha, quando eu ganhei 2 títulos, eu era o melhor treinador. Eu perdi 2, eu sou o pior treinador. Então, ele realmente coloca nessa balança o quanto a torcida, porque nesse caso, pra mim, é especificamente a torcida, pode fazer um treinador ser demitido. A gente fala várias vezes aqui no Resenha sobre elenco que quer derrubar treinador, mas nesse caso do Flamengo, a torcida teve um papel fundamental. Porque o BAP literalmente comprou o barulho que veio da arquibancada. Ele esqueceu que ele tá ali como um presidente de um clube e que ele tem que gerir como um profissional. Porque o Felipe Luiz, por mais que tenha perdido esses 2 títulos, acabou de ganhar uma Libertadores que é muito significativa, não só por ser um título de Libertadores, mas porque o Flamengo se tornou o primeiro tetracampeão do futebol brasileiro, então isso acaba pesando também. Foi Enia do Campeonato Brasileiro em cima de um Palmeiras, esses 2 títulos, que vinha batendo ali na trave, os 2 times sempre brigando por títulos. Então, pra mim é uma questão de arrogância, de prepotência da diretoria do Flamengo e que agora foi ao mercado e encontrou o Jardine, que no futebol brasileiro teve só o Cruzeiro como exemplo, não conseguiu ser campeão, foi eliminado pelo Corinthians na temporada passada na Copa do Brasil, teve dificuldades na reta final, quase ficou fora do G4 do Campeonato Brasileiro. Então ele é um treinador que, apesar de ser renomado no futebol europeu, porque ele teve uma passagem incrível pelo Mônaco, revelou o Mbappé pro futebol internacional, ele é um técnico que ainda não tem tanta expressão dentro do nosso futebol. E uma outra coisa importante sobre ele é que no Cruzeiro ele teve peito pra falar assim, Gabigol e Dudu, vocês são banco. Ele vai fazer isso com o Paquetá? Que não tá jogando Não, bem? e assim, ele pega uma fogueira, porque é o seguinte, você tá trampando lá no dia a dia, você é o jogador do Flamengo, que é profissional também. Aí você é um cara que você gosta, que você já tem a ideia de jogo, que você vê, pô, foi injustiçado. Chega o Leonardo Jardim, que não tem nada a ver com isso. Mas é uma fogueira pro jogador no dia a dia Sim. falar, não, Fogueira. tá. Então vamos lá, Jardim, deixa eu tentar separar aqui. Eu não posso ficar pé da vida com você, que você não tem nada a ver. Só que ao mesmo tempo é muito estranho, né? O cara cai ontem à noite, o Leonardo Jardim fecham com ele, pra não usar o termo, né? Mas o Flamengo... Ah lá, acabou de sair aqui, cara, é óbvio. O Flamengo acertou com o Leonardo Jardim antes de demitir o Felipe Luiz, é óbvio, gente, isso é óbvio. Tá no GE aqui, ó, das 5h01, faz 28 minutos. A gente tava falando isso sem saber. É óbvio que isso foi feito antes. Pô, ninguém chega, demite o cara na noite de... Hoje é terça, né? Na noite de... Foi domingo o jogo, né? Foi O jogo ontem. foi Desculpa, ontem. o jogo foi ontem. Foi O jogo ontem. foi ontem, ninguém chega, demite o cara 10 da noite e acerta com outro cara 6 horas depois. Que vê se ele não tá acertado com o Flamengo desde que ele saiu do Cruzeiro. Você lembra né? que saiu Pô. uma matéria O há Vitor uma Pereira semana foi Não, atrás? e aí né? essa história do na França eu sou Mônaco. Na Grécia não, onde que ele é? Olympiacos? Na Grécia. É. Sim. Na Grécia eu sou Olympiacos, no Brasil eu sou Cruzeiro. E na Gente, França, isso- Mônaco. Em isso aí não Campinas existe, eu sou cara. Tom Wilson. Isso aí não existe, pô. O jogador, o técnico, ele fala isso. Aí quando chega uma proposta de 3, 4 caminhões, o cara vai embora. Esse cara, o Jardim acertou, pelo que a gente tá vendo aqui, desde sexta-feira, depois da Recopa. Isso. Que falta
pra usar a palavra de hoje em dia, de empatia, mas que falta de noção, que covardia que é você fazer isso com um cara assim. Também acho. Que covardia. Também acho. Porque não é o cara com 70% de aproveitamento nas costas. E entendeu? bom treinador não é só resultado, não. E Pode sabe ser que- que o E Jardim assim, dê só com certo, 1 ano e cara. meio de time profissional. Ele é um recém-chegado ao futebol profissional como treinador, então Ele o pode ser um Flamengo... fenômeno, sem a gente Sim, saber. Ele pode ganhar sim. um monte de título Mas no sabe o futuro. que é pior disso tudo? É que uma demissão como essa, ela impede a gente de fazer uma análise que vinha sendo feita das falhas do trabalho do Felipe Luiz. Sim. Porque ele era um trabalho falho em vários pontos. Porque sim, estamos falando do principal time do país, que contrata qualquer jogador e que ele tinha os melhores jogadores à disposição e que por algum motivo não está jogando bem esse ano e perdeu 2 títulos, 2 decisões contra adversários inferiores. Então assim, gente, aqui pelo menos eu não tô dizendo que o Felipe Luiz é perfeito, que o trabalho dele não tinha falhas e de que ele é um treinador pronto pra tudo. Não é. Acho que não. Ninguém tá pronto Mas pra tudo. um caso como esse, né, extremo, de uma covardia na minha visão, vira o jogo de uma forma que a gente só fala disso e não consegue chegar a uma conclusão do porquê que o Felipe Luiz não estava fazendo um bom trabalho em 2025, em 2026. Por que esse time multicampeão em 2025 não estava rendendo em 2026? Isso é motivo pra demissão Não dele é, da forma como não foi? é, cara. Do jeito que foi? Não. Vamos lá, perdeu o Carioca. Foi eliminado, igual aconteceu antes da Semi. Aí a gente pode discutir, falar, ó, isso é muito pouco, tal. Pra mim, você faz o sinal assim, de Gabi de negativo, pra É mim que eu não demitiria. Que Eu acho que é estadual pouco. é Sim. pouco pra você Por isso que eu demitir tô um falando, treinador a gente que poderia vem de um trabalho discutir. assim. A diretoria poderia discutir, chegar e falar, ó, é o mínimo, tal. Eu não faria isso. Mas pode até ser discutido. Aí eu tô vendo aqui que na noite de quarta, intermediários do Jardim mandaram uma mensagem, tipo, ó, queremos voltar ativa. Mas tinha o descontentamento de alguns jogadores no dia a dia. Jogador que tá no banco vai estar descontente sempre. Isso, Sim. lógico. Sempre. O cara que tá no banco, ele tá descontente sempre. Mesmo achando que é justo ou injusto. O cara fala, é justo, mas eu gostaria de estar jogando, ele melhora. Descontentamento sempre tem. 20% ali vai estar descontente. Que vai querer estar jogando bola, que vai querer estar perforando, que vai querer ter oportunidade, isso aí acontece. Mas não era o caso. Que covardia fizeram com o Felipe Luiz. Eu sou o Felipe Luiz, cara. Eu realmente, nossa, o maior problema disso, se vocês forem pensar, são 5h33, tem que fazer um intervalo. Sabe qual é o pior? Não dá. Como é que o Felipe Luiz vai ficar mordido com o Flamengo? Não é o Flamengo, é o diretor que tá no Flamengo. É o presidente que tá no Ele Flamengo. fatalmente um dia volta ao Flamengo. Tem muitas pessoas que estão aqui, vão estar me ouvindo. Às vezes você faz parte de uma empresa, você pega a birra, mas não é da empresa. É do cara que tá na cadeira de cima. Do apresentador do programa que É você do faz. apresentador que você faz. Aí, por exemplo, você vai lá e processa. Específico. Entendeu? Gabi. Gabi. Do cara que fica... Eu vou contar o que vocês Tipo fizeram assim, na sessão de fotos hoje. Gabi, você tá nervosa com o apresentador do Não. programa? Aí entra um áudio que você não gosta. Mas você entendeu? Esse é o problema. O clube vai lá, cara, aí o jogador vai lá, ele processa o Corinthians, o Flamengo, não é o clube, ele tá processando um cara que não pagou ele. Um gestor, um cara da diretoria que prometeu algo e não entregou. Isso que é o pior. O Flamengo é a instituição lá, mas ele fica mordido com o BAP, com o Boto. E esses caras chegam aqui, pra você flamenguista, daqui a 3 anos eles estão longe do Flamengo. É o maior interesse do Flamengo. Não tão. O que eles querem é quem trouxe o Jardim. Imagina se o Jardim ganha a Libertadores, eles vão estar lá. Isso, se não fosse a nossa troca... É o treinador dos dirigentes. É o treinador dos dirigentes. Então foi Eles a gente que contrataram, fez. né? Aí se perde, aí eles vão falar, não, mas o Felipe Luiz não ia ganhar. Então, cara, aí, Ruter, não tem essa, cara. Essa história de todo mundo tem seu tamanho, beleza, verdade, todo mundo tem seu tamanho, mas, cara, desculpa, isso aí não cola. Isso aí é lamentável o que foi feito, é uma covardia o que fizeram com o Felipe Luiz. Isso aí não se faz. Agora, vocês Intervalo. falaram, rapidinho, vocês falaram do Felipe Luiz não trabalhar mais no Brasil. Vocês não acham que se o Tite for demitido no domingo, ele, depois de perder, imaginando o estadual, ele não é o principal nome pra assumir o Cruzeiro? Acho que ele espera a Europa. Felipe Luiz eu acho não que ele trabalha ainda- mais no Brasil. Eu acho que ele espera a Europa. eu acho ele é que o ele não perfil espera, europeu, não. sabe por quê? Ele vai ficar pingando. Pra ele vai ficar pingando. Eu- Se eu no acho Flamengo
Desculpa, Marcelo, te Não, cortar. desculpa, Eu eu- acho que pra ele ainda é interessante pegar um time de segunda prateleira, terceira da Europa, porque Eu tá também. no início da carreira dele como treinador. Então ele não vai chegar lá e pegar um time de primeira prateleira. Então com você. faria sentido ele fazer esse movimento de mercado. Vai lá pra Portugal, pra Espanha, treina sei lá, chuta Se ele for pra Espanha, Celta tá em de casa. Vigo, treina um time, porque ele vai ficar pingando aqui. Entendeu? Ele vai ficar pingando. Ele vai chegar no Cruzeiro, é a mesma coisa que o Flamengo. Tu perdeu um primeiro jogo, o segundo jogo, os caras limam ele. Tiram ele de lá. Intervalo, Só hein? que rapidinho, o SCCP Louco, que é nosso fã, diz aqui: o netinho do vovô vai vazar quando? Leva o Fabiane, que não sabe fazer uma pergunta. Falou assim, ó, leva todo mundo. A partir de segunda, SCCP Louco, teremos aqui no resenha o Ale Oliveira, o Fui Clear, o Eric Johnson e o Porpetone, tá? Vai sair todo mundo e a nova configuração do resenha a partir de segunda-feira pra sua alegria, viu? Chega de Pedro Martelli, certo, Martelli? Eu, inclusive, pegar umas férias. Tá bom.